O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste dia a memória de um grande santo e pastor da Igreja, Santo Ambrósio. Vale lembrar e recordar alguns detalhes da vida deste grande santo para a nossa vida, para a nossa caminhada. Era um leigo, filho de funcionário público, um jovem que se preparou para os desafios da vida. Entre os cursos universitários que ele completou está o de Direito, e logo foi escolhido como o governador daquela que era na época as províncias do norte da Itália. Estamos ali nos anos de 1374. Um momento bem particular da vida deste santo é que naquele momento faleceu o bispo de Milão. A comunidade cristã era uma comunidade florescente, estava crescendo, se desenvolvia com grande vitalidade, e não era bem vista pelos não cristãos. E de repente, com a morte do bispo, desencadeou uma grande turbulência na cidade, grandes atos de violência, de desordem, de discórdia. E ele, como a autoridade que era, desceu em campo, não para defender A, B ou C, mas chamando a todos à ordem, ao respeito recíproco, à boa convivência. Logicamente que estava no seu coração algo já que era do Evangelho. Ele estava fazendo o catecumenato batismal, se preparava para o batismo. Mas ele fez com tanta convicção, com tanta autoridade que era, mas não só,
como espírito de amor e de serviço à vida. E a comunidade cristã, quando viu o que estava acontecendo, não hesitou de, naquele momento, elegê-lo. Ele foi eleito bispo por aclamação da comunidade cristã. Então a voz foi: Ambrósio, o nosso bispo. E de fato, no dia 7 de dezembro, coincidência de hoje, ele foi naquele dia batizado, ordenado sacerdote e sagrado bispo. Tudo de uma vez. E se dedicou com grande força de vontade no serviço de Deus e da igreja que lhe tinha sido confiada, no estudo da palavra de Deus, na orientação dos chamados padres da igreja, os santos padres, que depois ele também vem escrito no rol dessas grandes figuras da igreja, os santos padres. O seu empenho foi assim de uma força e é de um grande exemplo para todos nós. Um leigo que do nada desponta numa grande dimensão de amor, de serviço pela igreja, pela sua comunidade, serviço do Evangelho. Jesus Cristo ao centro da própria vida, da própria existência, Jesus Cristo ao centro das próprias ações. Eis ali então o trabalho deste grande homem, que nos ajuda neste tempo que estamos vivendo, o tempo do advento, que iniciamos no domingo passado, e que já no primeiro domingo nos fez um convite muito forte, um convite a estarmos vigilantes, vigiar na nossa vida, na nossa oração, estarmos atentos com aquilo que acontece na nossa vida e como nós a vivemos. E numa segunda dimensão, um outro grande convite: estarmos na atitude de espera. Esperar. Esperar o quê? O tempo do advento é um tempo de espera. Esperar o tempo novo, que esta luz de Cristo resplandeça na nossa vida, resplandeça no nosso coração, resplandeça nos atos, nas obras, naquilo que realizamos. Assim, hoje, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Tem uma dimensão de oração que é muito bela, com o salmo de meditação desta celebração de hoje. Abrir-me vós as portas da justiça. É próprio esta grande dimensão. O profeta nos falava da cidade segura, da cidade bem edificada, uma cidade que abre as portas para que o justo entre, para que um povo santo caminhe. Não é uma cidade fechada em si mesma, como temos nos nossos dias as cidades do egoísmo, as cidades fechadas na sua não condivisão, cada um arranje-se, querendo fazer prevalecer aquele provérbio que diz: cada um faça por si que Deus faz por todos. E o convite está ali, esta cidade. Jesus, então, no Evangelho nos oferece algo bem particular: construir a casa. Você tem a cidade segura, se a cidade é construída, tem a casa. Mas somos nós que devemos construir esta casa. E construir essa casa aonde? Como?
Logicamente, é uma metáfora que Jesus está usando. Precisamos justamente colher de imediato a mensagem que Ele nos está trazendo. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer diante desta palavra hoje é: sobre qual rocha eu edificarei a minha casa? Ou sobre qual rocha está edificada a minha casa? Ou de que casa Jesus está nos falando? Minha casa está construída sobre a rocha, ou minha casa está construída sobre a areia? Logicamente, quando Jesus nos diz de construir a nossa casa sobre a rocha, significa dizer construirmos e edificar a nossa vida sobre o fundamento da palavra de Deus. Construir a nossa vida sobre os fundamentos da nossa fé, que nos faz, então, não só nos sentir, mas sermos de fato filhos amados de Deus. Mas na dimensão, se na dimensão é vertical, essa dimensão de filho amado de Deus, na dimensão horizontal, não podemos então esquecer uma dimensão que é bem particular. Não somos os filhos únicos, não somos os filhos do egoísmo. Deus não teve o filho do egoísmo. Somos irmãos. Então, a outra esta dimensão, que é justamente de sermos filhos de Deus, mas sermos irmãos entre nós. Irmãos que se cuidam, irmãos que se amam, que se querem bem, irmãos que se interessam uns dos outros, não para bisbilhotar o que o outro faz, as mazelas dos outros, mas irmãos que querem o bem, que procuram fazer de tudo para que o outro seja feliz e poder ser feliz junto com o outro, crescer juntos, caminhar juntos nesta cidade fortificada, no reino de Deus. É um desafio para nós. E precisamos então estabelecer alguns princípios na nossa caminhada. Tecermos redes de contatos, de comunicação. Hoje, quando nós falamos dessas realidades, vem logo a questão das mídias, né? Pensamos, tecermos redes, então, imediatamente, WhatsApp, Instagram e outras coisas por aí. Mas será que é dessas redes que nós precisamos hoje? Ou precisamos de redes verdadeiras, de verdadeiras amizades, de verdadeiro serviço cristão? Rede de quem se preocupa, sim, com a vida, com a saúde do outro, que se preocupa com a paz, com a serenidade no próprio ambiente em que vive. Rede que não se deixa levar pelas ideologias do momento ou pelas ideologias coloridas da vida, mas redes que realmente procuram fazer o bem e que estão enraizadas na base do Evangelho. Então, se realmente caminhamos nesta forma, aí sim, é uma casa construída sobre a rocha. Seguramente não vamos ter do que nos lamentar, não vamos ter do que chorar do amanhã, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é aquele que nos dá a segurança, que nos dá a firmeza para caminharmos juntos como irmãos. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, não tenhamos medo, permaneçamos vigilantes na nossa oração, neste tempo santo do Advento,
E permaneçamos, sim, naquela atitude da espera, mas sabendo que nós não estamos só, Ele já está conosco. A primeira vinda Ele já fez, nós preparamos a segunda, mas esta segunda é a dedicação da nossa vida. O Senhor vem a nós à medida em que nós nos abrimos e vamos ao seu encontro com quem está do nosso lado, ou procurando atrair ao nosso lado para irmos ao encontro dele. Que Jesus então nos fortaleça, nos dê o dom do seu Espírito, para que em tudo permaneçamos sinais daquela luz que resplandece e deve resplandecer cada vez mais, iluminando a nossa vida, a vida e o coração de cada irmão e de cada irmã que está ao nosso lado.